Olá, pessoas! Essa videoaula abordará conceitos sobre geometria molecular. Não se assustem, só falarei sobre moléculas relativamente simples, com até 5 átomos. As moléculas com elevada atomicidade possuem uma distribuição espacial complexa e seu estudo foge ao escopo do ensino médio. Mas o que é geometria molecular? É a disposição espacial dos átomos que constituem uma molécula. E como eu faço para determinar a geometria de uma molécula? A determinação da geometria está baseada na teoria da repulsão de pares eletrônicos. Repulsão de quê? Explico. Essa teoria afirma que os elétrons presentes nas nuvens eletrônicas ao redor de um átomo central repelem-se, alterando o posicionamento dos átomos. Agora deu nuvem eletrônica? Sim, uma ligação covalente simples, dupla, tripla ou um par de elétrons livre. Tudo isso é uma nuvem eletrônica. Tá, vamos entender melhor isso. Nessa representação da molécula do SO2, do dióxido de enxofre, nós já estudamos um pouquinho sobre ela. A ligação dupla é uma nuvem eletrônica. O par de elétrons livre é uma nuvem eletrônica também. E a ligação dativa também é uma nuvem eletrônica. Vocês devem estar se perguntando, por que os pares de elétrons ao redor dos oxigênios, dos átomos dos oxigênios, não são nuvens eletrônicas? Porque, segundo essa teoria, nós só consideramos nuvens eletrônicas o que está ao redor, o que está no átomo central. Nesse caso, o átomo central é o enxofre. Então, só é nuvem eletrônica o que está ao redor do enxofre. E aí, dentro da geometria molecular, a gente pode utilizar algumas representações de moléculas do tipo, por exemplo, AX2. A seria o átomo central e X seriam os átomos periféricos. Então, nesse caso, nós temos um átomo central e dois átomos periféricos. Estas moléculas elas podem ter uma geometria linear ou angular. Observem a molécula do gás carbônico CO2. Então, no CO2, a gente percebe que o átomo central, nesse caso o carbono, ele não possui pares de elétrons disponíveis, pares livres. Então, nesse caso, a molécula ela é linear e a gente diz que o ângulo de ligação é de 180 graus. Ah, mas aí você pode estar pensando, mas esses elétrons não estão livres aí? Não, lembrem do que nós estudamos anteriormente na videoaula 2. O oxigênio está compartilhando dois pares de elétrons com o carbono, tanto o da esquerda quanto o da direita. Então, eles estão formando aí, cada um, oxigênio com o carbono, uma ligação dupla. E no caso ainda de uma molécula AX2, como por exemplo a água, agora sim vocês observam que nesse caso o átomo central, que é o oxigênio, ele possui, nesse caso, dois pares de elétrons disponíveis, de elétrons livres. Por isso que essa molécula ela é angular. Esses pares de elétrons livres, eles vão exercer uma repulsão e aí vão meio que empurrar essa ligação, que também são elétrons, né, do oxigênio com hidrogênio, e aí vai provocar essa inclinação, mudando aquele ângulo de 180 graus. Por isso que essa molécula vai ser angular. Bom, vamos seguir. Eu não sei se saiu. Vocês ouviram alguma coisa estranha? Desconsiderem. Eu estou tentando não ser tão perfeccionista assim. Então, vamos seguir a aula. Moléculas agora do tipo AX3. Elas podem ser trigonais planas ou ainda piramidais. No primeiro caso, vocês observam aí o BF3, o boro é um daqueles 4 elementos, né? Nós vimos que não obedecem à regra do octeto, então ele tem um octeto incompleto, fica estável com 6 elétrons. Ele está se ligando a 3 átomos de flúor, então está estabelecendo 3 ligações simples, compartilhamento de 3 pares de elétrons. Consequentemente, o átomo central, que é o boro, não possui elétrons disponíveis, elétrons livres. Então, a geometria
é plana. A gente poderia representar dessa outra forma, o ângulo de ligação entre os átomos é de 120 graus. Ainda nas moléculas do tipo AX3, o átomo central e 3 átomos periféricos, elas podem ser piramidais. E aí, piramidal recebe esse nome justamente porque lembra as pirâmides. O átomo central é o nitrogênio, os átomos periféricos são os cloros. Vocês observam acima do nitrogênio um par de elétrons disponível. Então, toda vez que o átomo central tiver um par de elétrons disponível, a geometria dessa molécula vai ser piramidal. Os outros elétrons do nitrogênio estão envolvidos no compartilhamento de elétrons com os átomos de cloro, 3 ligações simples. Ou seja, a gente tem aí 4 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Então, 4 nuvens eletrônicas, 3 átomos, se todos forem iguais, a gente tem uma geometria piramidal. Seguindo, as moléculas do tipo AX4, elas têm geometria que pode ser tetraédrica. Então, nós temos o átomo central, ele tem o compartilhamento de 4 pares de elétrons, o ângulo de ligação é de 109,5 e, consequentemente, não tem pares de elétrons disponíveis. Finalizamos essa parte, uma videoaula rapidinha, e eu só queria dizer que você é incrível. Nunca esqueça disso. Em alguns dias, você pode até acordar se sentindo mal, e você já deve ter enfrentado isso. Tem dias em que levantar da cama vai ser um esforço, que você vai achar que não é o suficiente e que não vai vencer. Tem dias em que vai acordar pensando no fracasso, na tristeza, na falta de motivação e várias outras coisas ruins. Muitas vezes você não vai enxergar que é incrível nem o tamanho do seu potencial para transformar o seu dia a dia. Levante a cabeça, porque a sua felicidade e as suas conquistas, elas não dependem de outras pessoas. Nem sempre é fácil, mas nos momentos mais difíceis, naqueles que você está pensando em desistir, é necessário lembrar que você é uma pessoa especial, que tem a capacidade para dar a volta por cima e que não precisa de mais ninguém para ser feliz. Você é a sua melhor companhia e é necessário enxergar isso, porque nenhuma outra pessoa vai lhe mostrar o caminho para momentos melhores, principalmente nas horas de turbulência. Então, tenha fé em Deus e nunca se esqueça de que você é incomparável. Deus abençoe. Texto adaptado do blog Mensagens com Amor.